Eu vou contar uma historinha agora no final do vídeo, porque os 5 homens que teriam que carregar a cruz. Eles teriam que carregar a cruz, porém aquele que não queria carregar, que não queria sofrer muito, ele cortou a cruz. Eles caminharam, chegou numa parte, ele estava cansado, ele falou, vou cortar a cruz. E os outros não concordaram com ele, mas somente ele cortou a cruz. Quando foi para atravessar do outro lado do abismo, que eles teriam que atravessar, todos atravessaram com a cruz. Somente ele não conseguiu para atravessar o abismo para ir para o outro lado. Pessoal, entenderam a história, gente? Cada um carregava a cruz. Aí, quando chegou no abismo, ele não conseguiu atravessar para o outro lado. Por quê? Porque ele teria cortado a cruz. Então, isso quer dizer que se nós não cumprirmos nossa missão aqui na Terra, se nós não conseguirmos fazer o que a gente tem que fazer, que nós temos que ser grata a Deus, cumprir nossa missão para poder atravessar para o outro lado. Isso quer dizer... Todos sabem que é do outro lado, como que é, né, gente? Ninguém sabe, porque ninguém nunca foi. Mas nós temos que cumprir nossa missão. Então, cada um carrega a sua cruz. Eu carrego a minha, você carrega a sua, outro carrega a dele. Aquele que não quiser carregar a cruz, não vai atravessar para o outro lado, do lado de lá, sair do abismo. Ali o buraco, o inferno, aí você tem que atravessar para o outro lado. Para você atravessar aquele abismo, você tem que ir do outro lado para carregar a cruz. Se cortou, você não atravessa para o lado de lá, gente. Então, eu já expliquei para você. Na minha tese, ela é baseada numa historinha, né, gente? A história dos homens que carregavam a cruz. Fica calma. Ele tá querendo... subir no meu colo. Ai, gente, por favor. Gente, não é bicho, gente, ó. Olha aqui, gente, como que eles estão, ó. Já dá um joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para os próximos vídeos. Ó, o Ziro e a Zira, gente. Eles estão aqui assistindo o vídeo, são componentes do grupo. Muito obrigada, amados e amadas de todo o meu Brasil. Fui! Bem, gente, estou chegando para mais um vídeo, pessoal. No vídeo de hoje eu vou fazer uma lição, a perfeição das aflições, certo? E já dá um joinha aí, pessoal. Se inscreva no meu canal, ative o sininho para os próximos vídeos. Somente os jovens e os inexperientes podem olhar para a vida como uma perpétua viagem de alegria. Eles têm ainda que aprender que o viver traz para a maior parte de nós provas, aflições, preocupações e muitas tristezas. Para se prevenir e estar preparado para as difíceis vicissitudes que estão adiante, é prudente que o cristão desenvolva coragem e paciência. A resistência para perseverar pode ser nossa se tomarmos os profetas como modelo no sofrimento e na paciência. Temos também a promessa do Salvador de que aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Está em Mateus 10, 22. Há um ditado que afirma: o vencido nunca alcança e o vencedor nunca perde. Olha aí, pessoal, o vencedor nunca perde, né? Por isso nós não devemos desanimar. Vamos lutar até vencer, né? Que for o último dia da nossa vida. Faltando um dia para morrer, a gente ainda tem que, quem sabe, um dia antes realiza o sonho, né? Então,
Há um ditado que afirma: o vencido nunca alcança e o vencedor nunca perde, que é o que eu acabei de ler agora. A paciência não prova a presença de nobreza interior, mas conheceu necessidade, dificuldade ou severa labuta, ou sofreu aflição, provavelmente não seja de muito valor, nem esteja preparado para um lugar útil na sociedade. O homem de méritos é aquele que, juntamente com sua participação dos prazeres adequados, suportou pesada labuta, privação e desapontamento. Conta-se a história de um fazendeiro que precisava de um novo varal de carroça. De sorte que enviou seu filho para procurar uma viga de madeira adequada. É uma historinha. O menino voltou trazendo uma tora lisa e reta. Quando seu pai lhe perguntou onde havia encontrado, o rapaz disse que ela tinha crescido em um arvoredo circundada por outras árvores. Ali ela fora protegida das rajadas hibernais e das tempestades do verão, e grandemente desprovida da luz solar. Por causa deste relato, o pai rejeitou essa tora como sendo muito mole e tenra. Então ele ordenou ao filho, desça ao pasto e busque aquela árvore que está sozinha. Aí ela foi enrijecida pelos fortes ventos, dobrada e curvada pela tempestade, e suportou tudo. Essa árvore é a próxima que ele mandou, que aquela ele não aceitou. Penso que ela é muito apropriada para a pressão que um varal, suportando, prepara-na para sua tarefa e servia bem. Que é para a tarefa dele ia servir aquela árvore. Pensai nas iradas ameaças feitas contra os profetas de Deus, porque falavam em nome do Senhor. Considerai as injúrias que eles suportaram nas mãos de seu povo escolhido. Elias e Eliseu foram encarnecedoramente rejeitados. Os príncipes de Judá abandonaram a Jeremias para morrer no lamacento cárcere, mas o rei de Babilônia o libertou. Depois de todas as suas solenes exortações, Isaías foi cerrado ao meio pelo ímpio rei Manassés. Não permita que alguém lhe diga que a vida cristã é fácil. Contudo, a aceitação das refinadoras influências das provações desenvolve a polidez cristã, através dos molestadores efeitos da adversidade. Então, essa é uma parte, pessoal, daquela historinha que eu estava lendo lá. Agora, eu vou ler Em Contraste com a Coragem. Em Contraste com a Coragem. Eu não podia ficar sem fazer esse vídeo hoje, pessoal. Já dão um joinha e se inscreve no canal. Amados e amadas de todo o meu Brasil. Eu vou ler aqui essa parte. Em Contraste com a Coragem. Quando aconselhado pelo profeta Azarias a tomar ânimo, assim procedeu o rei Asa e lançou fora as abominações que durante anos tinham profanado Judá. O povo respondeu e entraram em aliança de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Está em Crônica 15:12. As corajosas reformas de Asa
foram criteriosas e extensas. O Senhor abençoou ricamente a Asa e recompensou amplamente a Israel por esta reforma grandemente necessária. Se os dirigentes de Israel tivessem sempre enfrentado a idolatria com semelhante firmeza, não teriam com tanta frequência fugido diante dos seus inimigos, como fizeram quando viram que o rei Saul e seus filhos estavam mortos. O espírito de temor se opõe à coragem e é capaz de assumir o controle em tempos de crise ou confusão. Também existem diferenças acentuadas entre a coragem e algumas outras coisas que às vezes são confundidas com ela. Que vasto contraste há entre coragem e temeridade. O bêbado que corre na ilusão da embriaguez para uma casa em chamas não é bravo. Ele está apenas estonteado. Mas o indivíduo lúcido que, com cada nervo alerta, força passagem cuidadosamente em um mar de chamas para salvar uma criancinha, prova sua coragem. A coragem não consiste na ausência de temor, mas no domínio sobre ele. Nunca houve um soldado melhor do que o marechal francês Moltke, que afirmou que muitas vezes tinha ido para a batalha sacudido de temor e que tinha recuperado a coragem somente depois de proferir uma oração. Isso mostra que quanto mais sensíveis somos aos perigos da vida, mais nobre é o exército da coragem. Andar à deriva neste mundo de pecado, como se nele não houvesse nada a temer, e desligar comodamente para baixo, como fazem alguns, para as portas da morte, como se além não houvesse nada a temer debaixo de todo o céu. É simplesmente dizer com tolo, né? Não há Deus. Mas enfrentar as tentações e os perigos desta vida sem se render ao temor. Atravessar sem tremor, os portais da morte com muita fé, que é mais forte do que o temor. Viver na presença de um Deus justo, na confiança de um amor que lança fora o temor. Isto é coragem. Pessoal, então, essa parte aí é uma leitura de um livro. Então, agora eu vou fazer outra parte aqui, ó. A fragrância óleo que Maria esperava espalhar sobre o corpo morto era Jesus. Não, o corpo morto de Jesus derramou sobre sua forma viva. Sua aprovação foi evidente. Quando disse, na sala cheia de convidados, ela fez o que pôde. Mas as lágrimas de Maria caíram não somente por causa de sua própria tristeza ou alegria. As lágrimas que banharam os pés de Jesus foram também derramadas por ele. Ungiu sua cabeça como o sumo sacerdote costumava ungir os reis da Judéia. Ungiu seus pés como os senhores e seus convidados se ungiam nos dias festivos. Embora simbolicamente, Maria também o havia preparado para a morte e sepultamento. Em seu sepultamento, a fragrância poderia impregnar apenas a tumba, mas agora alegrava seu coração com a certeza de seu amor e gratidão. Nicodemos e José de Arimateia também amavam a Jesus e criam em sua divindade, mas sua timidez diante dos homens impediram seu testemunho enquanto ele vivia. Nem
manifestaram gratidão, até que com lágrimas amargas trouxeram dispendiosas especiarias para seu frio e inconsciente corpo. Mas Maria teve a coragem de derramar sua gratidão enquanto ele podia sentir o que significava para ela. E ao baixar a treva de sua grande prova, levou consigo a lembrança desse ato, penhor do amor que seus remidos lhe votariam para sempre. O desejado de para sempre desejado de todas as nações, na página 535. Quando Maria ungiu a Jesus, aquele velho hipócrita Simão pensou, se Jesus fosse profeta, teria conhecido quem e que espécie de mulher ela era. Ele teria para Maria o escárnio daqueles que têm muito a fazer com mulheres da rua, ou do contrário, nada sabia sobre elas. Como muitos outros, Simão pertencia àquele vasto cemitério de sepulcros caiados que contém corrupção. Há hoje aqueles que evitam o contato físico com os impuros, não percebendo que suas próprias almas são vasos poluídos. Jesus falou com certeza da futura programação do Evangelho em todo o mundo, que se espalharia muito longe a memória do dom de Maria e corações seriam tocados por sua ação imprevista. Enquanto o tempo durar, a história de seu partido, vaso de alabastro, contara do abundante amor de Deus por uma raça caída. Então, pessoal, é uma leitura para que a gente, pelo menos, sinta alguma energia diferente, porque às vezes a pessoa está sem iniciativa de nada, né? De repente a pessoa resolve fazer uma leitura para ver se muda, né, os pensamentos, se as coisas melhoram e as pessoas começam a pensar, né? Então não tem outro caminho a não ser esse, né, pessoal? E a leitura hoje que eu estou fazendo vai engrandecer o nosso subconsciente e também aumentar a nossa fé, né? O pastor uma vez falou de um combate desigual que ocorreu na África do Sul, entre uma cobra e uma mamba negra, serpente venenosa africana, que falam mamba, né, a cobra. A cobra prendeu a mamba em um golpe mortal e logo serpente negra enlangueceu e morreu. Imediatamente a cobra procurou engoli-la, mas o veneno da mamba começou a fazer efeito e a cobra, com a mamba meio engolida, sofreu um estremecimento convulsivo e também morreu. Olha aí, a cobra e a mamba, quer dizer que as duas morreram, né? Ela foi comer, a cobra comeu a mamba e também morreu. No texto de hoje encontra-se a oração de Davi para ser livrado de homens perversos, cujos lábios ele compara com o veneno das víboras. Odiosos e maus inimigos do salmista tinham inventado e publicado mentiras contra ele, a fim de arrumar sua reputação com todas as espécies de pecado. O ciúme e o ódio, mesmo não provocados, crescem com poder de autopropagação e aumentam com a velocidade do relâmpago. Seu escoadouro natural é a língua. Então, a língua, gente, a própria Bíblia fala. Você falou, a língua tem poder, a palavra tem poder. Pessoas de coração não regenerado não podem
por longo tempo governar seu temperamento violento, nem podem controlar a língua, a mais disponível e mais conveniente válvula para libertar o venenoso produto do seu egoísmo. De sorte que quando um cristão atinge a condição de poder controlar a língua, torna-se de deveras semelhante a Cristo. E nas palavras de Tiago, é perfeito varão. Tiago 3:2. Como se tem notado, a língua pode mover homens e nações, como todos os dons de Deus. Suas potencialidades correm em duas direções. Pode produzir o bem e o mal. Infelizmente, de acordo com Tiago, ela tende para o mal. Chama a um mundo de iniquidade. O homem corrupto usa sua língua corrupta para distribuir sua corrupção. Qualquer um que esteja bastante familiarizado com as pessoas sabe como palavras venenosas podem destruir amizades, fragmentar lares e dividir igrejas. Pode inflamar populachos, incitar tumultos e instigar guerras. Ninguém fora da Alemanha dava muita atenção ao fanático Forraras. Ninguém fora da Alemanha dava muita atenção ao fanático forrador de paredes que surgia para influenciar no pós-guerra da década de 1920. Mas com o perigoso talento da eloquência, Hitler prendeu a imaginação de um povo derrotado, prometeu-lhe uma era nova e melhor, e então incendiou o mundo. A corrupção da língua pode ser completa. Tiago diz que ela pode pôr em chama toda a carreira da existência humana. A implicação é que a totalidade do nosso ser é envenenada pela depravação da língua. Somente com a habitação do Espírito Divino podemos esperar controlar a língua. Então, não é fácil, né, pessoal? Já é. Então, tem outra promessa de esperança. O que está em Jeremias 3:3. Tem outra promessa de esperança. Enquanto eu ainda estava preso no pátio da guarda, o Senhor Deus falou mais uma vez comigo. E ele disse, eu estou lendo aqui, gente, Jeremias, tá? 33. Quem está falando é o Senhor que fez o céu e a terra, lhe deu forma e a colocou no lugar o seu nome. E o Senhor é Deus, continuou Jeremias. Se você me chamar, eu responderei, ele disse. E lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Eu, o Senhor Deus de Israel, afirmo que as casas de Jerusalém e o palácio real de Judá serão derrotados quando os babilônios construírem rampas de terra para atacar a cidade. Agora em Isaías 43, está escrito: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, o faço que formou e que formou tudo. Temas porque eu te remi. Chama-te pelo teu nome. Então, chama-te pelo nome de Deus, pessoal. Já dá um joinha, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para os próximos vídeos. Pessoal, então aqui eu vou deixar uma frase assim. Existiu três homens
não 3 homens, são 5 homens, né? Foi dito para eles, foram feitos 5 cruzes. Cada homem teria que carregar uma cruz. Só que eles não sabiam, eles achavam que carregando a cruz era para sacrifício. Eles não acharam que é porque eles tinham que passar lá na frente, que lá na frente eles iam enfrentar alguma barreira. Não, eles acharam que estava carregando a cruz por ter que fazer um sacrifício por Jesus. Porém, lá na frente eles não sabiam o que eles iam enfrentar. Aí aqueles 5 homens, todos animados e se rastejando, às vezes desanimava, às vezes parava, ficava com a cruz. De repente, o homem que ia lá na frente falou, eu não aguento mais. Aí cortou um pedaço da cruz. Aí o outro falou, você não vai cortar? Como é que você vai aguentar carregar essa cruz? O outro falou, não, eu vou lutar, eu tenho que conseguir chegar. E onde a gente foi marcado para a gente chegar, nós vamos ter que chegar. Aí eles tinham que chegar lá, porque tinha lá do outro lado, eles tinham que atravessar, porque eles tinham que pagar, cumprir a missão deles, carregando aquela cruz. Nós não temos, cada um tem sua cruz, então vamos carregar a nossa, né, pessoal? Às vezes você desanima, você fala, não, eu não vou carregar, chega, não aguento mais, eu vou cortar a cruz. Não, não adianta, porque lá na frente, você não sabe o que você vai passar. Para você poder, tem que desvendar o mistério, e o mistério é só Deus que sabe. Então, pessoal, assim, aí o preguiçoso, não é preguiçoso exatamente, ele queria encurtar a missão dele. Ele falou, eu não aguento mais, eu vou diminuir essa cruz. E cortou um pedaço. Aí andou quilômetros e mais quilômetros. Aí lá na frente todos pararam, que ninguém estava aguentando mais. Aí um falou assim, eu acho que eu vou... Aí